Imagine uma organização tão antiga, tão enigmática, que por séculos inspirou reis, revolucionários, cientistas e teorias conspiratórias. Quem são, afinal, os maçons? Onde tudo começou? Bem-vindo ao canal Ritos e Revelações, onde os segredos se tornam conhecimento. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para uma jornada além dos véus da história. Por séculos, em meio ao véu do mistério que envolve a história da humanidade, uma pergunta ecoa, silenciosa, porém persistente. Quem são os verdadeiros herdeiros dos conhecimentos antigos? Quem carrega oculto nas entrelinhas da história os segredos das civilizações perdidas? Das catedrais erguidas com precisão quase sobrenatural? Das ordens secretas que cruzaram a Idade Média e sobreviveram à fogueira das inquisições, às guerras e às perseguições. Hoje, vamos caminhar por essa trilha, buscando entender quem são os herdeiros das pedras e dos mistérios perdidos. A maçonaria, envolta em símbolos, rituais e lendas, é frequentemente associada a mistérios que atravessam os séculos. Mas, para compreender sua verdadeira essência, é preciso voltar muito mais longe no tempo. É preciso olhar além dos livros oficiais, além das versões simplificadas da história, além dos rótulos de sociedade secreta ou ordem conspiratória. É preciso, sobretudo, entender que a maçonaria não surge do nada. Ela é fruto de um legado que se perde nas brumas do passado, nas cinzas dos impérios e nas pedras dos grandes templos erguidos em nome do divino. Vamos começar esta jornada pelas pedreiras da Europa medieval, onde homens dedicavam suas vidas a transformar blocos brutos de pedra em estruturas magníficas. Mas eles não eram apenas operários, eram mestres de um conhecimento que ia além da técnica. Sabiam de geometria, matemática, proporção áurea e princípios de harmonia universal. Mais que isso, carregavam consigo tradições orais, símbolos e códigos que passavam de mestre para aprendiz, não apenas para proteger seus segredos de construção, mas também como um caminho filosófico, espiritual e moral. Hoje, esses homens formavam guildas, associações de ofício, organizadas hierarquicamente, com regras, juramentos, cerimônias e, sobretudo, segredos. A entrada em uma guilda não era simplesmente um contrato de trabalho, era um rito de passagem. Os aprendizes juravam sigilo, comprometiam-se com os valores da fraternidade, da lealdade, da honestidade e do aperfeiçoamento contínuo. Seus símbolos eram ferramentas de trabalho: o esquadro, o compasso, o nível, o prumo, o martelo, o cinzel. Mais que isso, essas ferramentas passaram a adquirir um significado muito além do físico. O esquadro, que garante o ângulo reto, passa a ser símbolo da retidão moral. O compasso, que traça círculos perfeitos, representa o equilíbrio, a justiça, o controle dos próprios desejos e paixões. O nível, que mede a horizontalidade, torna-se metáfora da igualdade entre os homens. O prumo, que assegura a verticalidade, passa a simbolizar a busca pela verdade, pela elevação espiritual, pela conexão entre o terreno e o divino. Cada pedra, cada lina, cada ângulo esconde uma lição de vida, um ensinamento oculto, que vai muito além da matéria. Mas afinal, de onde vem essa tradição? Seriam esses construtores os guardiões modernos de um saber ancestral? Muitos estudiosos e esoteristas sugerem que a maçonaria guarda ecos de conhecimentos muito mais antigos que as guildas medievais. Há quem associe seus símbolos à geometria sagrada dos egípcios, às proporções usadas na construção das pirâmides, às medidas ocultas dos templos de Luxor, Karnak e dos zigurates da Mesopotâmia. Outros enxergam na maçonaria a herança dos mistérios da Grécia, das escolas pitagóricas, dos ensinamentos herméticos, do culto a Ísis, a Osíris, a Horus.
Há ainda quem liga suas origens aos lendários construtores do Templo de Salomão, descrito na Bíblia como uma obra de proporções e riquezas inigualáveis, construída por artesãos liderados por Hiram Abif, personagem que, curiosamente, é figura central dos rituais maçônicos até os dias atuais. Segundo a tradição, Hiram foi o mestre arquiteto, possuidor dos segredos da construção sagrada, detentor de palavras e sinais que garantiam o domínio sobre as forças da criação. Mas se essa conexão é histórica, simbólica ou meramente mítica, pouco importa para o entendimento do impacto que esses conceitos exerceram sobre a formação da maçonaria moderna. O fato é que, na transição entre os séculos XVI e XVII, algo extraordinário acontece. As grandes catedrais deixam de ser construídas. As guildas de construtores operativas começam a declinar. E nesse vazio surge uma transformação silenciosa, quase imperceptível. As lojas operativas começam a aceitar membros que não são construtores de pedra. São pensadores, filósofos, nobres, cientistas, homens interessados nos princípios da geometria moral, da construção simbólica do ser humano. Nasce então a maçonaria. Se voltarmos nosso olhar para o cenário das antigas guildas medievais, entenderemos que essas organizações não surgiram por acaso. Elas foram, em sua origem, uma resposta prática a uma necessidade concreta: garantir a transmissão do conhecimento técnico de geração em geração, assegurar os direitos dos trabalhadores qualificados e proteger os segredos que diferenciavam um mestre de um simples trabalhador comum. Mas, ao longo do tempo, essas guildas transcenderam sua função econômica e técnica. Elas se tornaram também centros de transmissão de valores, de cultura, de espiritualidade, disfarçada em símbolos. O processo de construção de uma catedral, por exemplo, não era apenas uma obra de engenharia. Era uma jornada espiritual. As grandes catedrais góticas da Europa, como Notre-Dame, Chartres, Colônia e tantas outras, são verdadeiros livros de pedra. Seus vitrais, esculturas e proporções carregam mensagens ocultas, ensinamentos sobre o cosmos, sobre o homem e sobre o divino. E quem dominava essa linguagem? Os mestres construtores, homens que conheciam não apenas a ciência da construção, mas também os segredos da harmonia universal. Não por acaso, esses construtores eram vistos muitas vezes como homens quase mágicos. Afinal, como explicar, em plena Idade Média, a capacidade de erguer edifícios tão altos, tão belos e tão duradouros? Sem a tecnologia moderna, como compreender os cálculos precisos, a distribuição perfeita de pesos, as abóbodas que pareciam desafiar a gravidade? A resposta, aos olhos da época, era simples. Eles detinham um conhecimento oculto, herdado dos antigos. E é exatamente aí que começa o fascínio pela ideia dos herdeiros dos mistérios. Esses homens sabiam mais do que aparentavam e, de certa forma, protegiam esse saber não apenas por motivos profissionais, mas também espirituais. Dentro das lojas operativas, os rituais não eram meros formalismos. Eram verdadeiros atos simbólicos que ensinavam aos iniciados as leis da natureza, da proporção, da ordem e da moral. A construção de uma parede era também a construção de si mesmo. A lapidação da pedra bruta era simbolicamente a lapidação do próprio espírito. Quando as grandes obras começaram a rarear, principalmente após o fim da Idade Média, muitos desses mestres se viram diante de uma encruzilhada. Manter uma guilda ativa sem grandes obras parecia inútil. Mas foi nesse exato momento que o espírito da maçonaria se reinventou. Homens que não eram construtores físicos, mas buscavam a construção interior, passaram a ser aceitos nas lojas. A partir daí, a maçonaria deixou de ser apenas operativa e passou a ser também especulativa. E nesse processo, ela não perdeu seus símbolos, apenas lhes atribuiu um significado ainda mais profundo. Essa transição é, sem dúvida, uma das mais fascinantes da história das sociedades organizadas. Afinal, poucas instituições conseguiram fazer esse movimento com tamanha maestria. Sair do mundo material para o mundo espiritual, do ofício para a filosofia, sem perder sua identidade.
E foi exatamente essa capacidade que garantiu à maçonaria sua sobrevivência e sua expansão, atravessando os séculos e os continentes. Muitos pesquisadores apontam que, nesse processo de transição, a maçonaria absorveu influências de outras correntes de pensamento. Não é coincidência que, no mesmo período, floresçam na Europa movimentos como o hermetismo renascentista, a alquimia, a cabala cristã e os primeiros círculos iluministas. Todos eles buscavam, à sua maneira, a reconciliação entre fé, razão e natureza. Todos eles estavam de alguma forma alinhados com a proposta maçônica de decifrar os mistérios do universo através do autoconhecimento e da prática da virtude. Mas não podemos esquecer que por trás de todo esse simbolismo havia também uma função social muito concreta. As lojas maçônicas se tornaram espaços seguros para o debate de ideias em tempos de intolerância. Ali, homens de diferentes religiões, classes e convicções podiam se reunir sob a mesma égide: a busca pela verdade, pela liberdade e pelo aperfeiçoamento mútuo. E essa simples, porém tão poderosa proposta foi capaz de transformar a história do mundo. À medida que avançamos na linha do tempo, percebemos que essa transição da maçonaria operativa para a especulativa não foi um evento isolado. Ela ocorreu em paralelo a transformações profundas no mundo ocidental. O Renascimento trouxe de volta os valores da antiguidade clássica. As artes, as ciências e a filosofia floresceram, libertando-se das amarras medievais e eclesiásticas. A redescoberta dos textos de Platão, Aristóteles, Euclides, Pitágoras e, sobretudo, dos tratados herméticos reacendeu a chama do conhecimento oculto. Os construtores, antes dedicados ao erguimento de catedrais de pedra, começaram a compreender que o verdadeiro templo a ser construído era aquele que habita dentro de cada ser humano. As ferramentas do ofício, o esquadro, o compasso, o prumo, o nível, passaram a ser interpretadas não apenas como instrumentos físicos, mas como chaves simbólicas para a construção do próprio caráter, da própria alma e da própria moral. É nesse contexto que surge uma figura central nos rituais maçônicos: Hiram Abif, o mestre construtor do Templo de Salomão. Sua lenda não é apenas uma narrativa histórica, mas um drama simbólico carregado de ensinamentos espirituais. Segundo a tradição, Hiram detinha a palavra perdida, o segredo supremo da construção. Sua morte, às mãos de 3 companheiros que buscavam, sem mérito, obter esse segredo, representa a perda do conhecimento primordial, aquele que conecta o homem ao divino. A busca pela palavra perdida, presente nos rituais maçônicos até os dias atuais, é, na verdade, uma metáfora poderosa sobre a jornada do ser humano. Todos nós, de alguma forma, somos buscadores dessa palavra. Ela representa o sentido da vida, o propósito superior, a compreensão do cosmos e do nosso papel dentro dele. Assim como os antigos construtores buscavam transformar a pedra bruta em uma obra perfeita, o maçom moderno busca lapidar suas imperfeições, domar seus instintos, cultivar suas virtudes e, assim, tornar-se um ser humano melhor. No entanto, é fundamental compreender que essa busca não é e nunca foi solitária. A maçonaria sempre se estruturou como uma fraternidade. Dentro da loja, todos são irmãos, independentemente de sua origem social, religião ou nacionalidade. Esse princípio, revolucionário para sua época, fez da maçonaria um terreno fértil para o desenvolvimento das ideias iluministas. Não por acaso, muitos dos fundadores das primeiras democracias modernas eram maçons. Eles trouxeram para o campo político os mesmos princípios que regiam as lojas: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a maçonaria não se limita à dimensão filosófica ou política. Ela também carrega, desde suas origens, uma profunda dimensão espiritual. Embora não seja uma religião, ela exige de seus membros a crença em um princípio superior, que é chamado de grande arquiteto do universo. Esse conceito é intencionalmente amplo e inclusivo, permitindo que homens de diferentes credos, sejam cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas ou adeptos de qualquer outra tradição espiritual, possam se reconhecer como irmãos, unidos na busca pelo aperfeiçoamento e pela compreensão dos mistérios da existência.
Ao longo dos séculos, essa combinação única de simbolismo, espiritualidade, filosofia e fraternidade garantiu à maçonaria um papel singular na história da humanidade. Ela não apenas sobreviveu às perseguições, às revoluções e às guerras, como também influenciou profundamente os rumos da civilização ocidental. E mesmo cercada de mistérios, de lendas e por vezes de mal-entendidos, ela permanece até hoje como um dos maiores legados vivos dos construtores medievais, verdadeiros herdeiros das pedras e dos mistérios perdidos. Para entender o poder simbólico da maçonaria, é necessário olhar além da superfície dos rituais e das cerimônias. Cada gesto, cada objeto e cada palavra dentro de uma loja possui um significado oculto, transmitido de geração em geração. O esquadro, por exemplo, ensina a agir com retidão, a manter a conduta justa. O compasso orienta a traçar limites, não apenas físicos, mas morais, para que os desejos e os instintos não ultrapassem a razão. O nível lembra a igualdade entre os irmãos, independentemente de sua posição social, riqueza ou prestígio. Já o prumo orienta a manter-se íntegro, equilibrado, firme nos princípios. Esses símbolos, herdados dos antigos mestres construtores, formam a base de um verdadeiro mapa espiritual. Mas não é um mapa externo, e sim interno, uma cartografia da alma. O iniciado, ao atravessar os portais simbólicos da maçonaria, inicia uma jornada de autoconhecimento. Ele se depara com suas próprias sombras, com seus medos, suas imperfeições e, ao mesmo tempo, com sua capacidade infinita de se transformar, de se elevar, de se tornar um verdadeiro templo vivo. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que a própria história da maçonaria está envolta em sombras. Existem documentos que atestam a existência de lojas operativas na Escócia e na Inglaterra desde o século XIV. No entanto, a passagem formal da maçonaria operativa para a especulativa ocorreu por volta de 1717, quando 4 lojas londrinas se reuniram para formar a primeira grande loja da Inglaterra. Este evento é considerado o marco fundador da maçonaria moderna. Mas mesmo esse fato é envolto em debates, teorias e controvérsias, pois há evidências de práticas maçônicas anteriores a essa data. E, como era de se esperar, esse ambiente fértil de mistérios deu origem a inúmeras teorias. Alguns pesquisadores acreditam que a maçonaria preserva conhecimentos ancestrais que remontam ao Egito faraônico, às escolas de mistérios da Grécia, aos essênios, aos templários e até mesmo à lendária Atlântida. Outros, mais céticos, veem nela apenas um produto da cultura iluminista, um espaço para o desenvolvimento ético, filosófico e filantrópico. No entanto, talvez a verdade esteja justamente na interseção entre esses dois mundos, o visível e o invisível, o racional e o simbólico, o histórico e o mítico. Essa dualidade é, na verdade, a própria essência da maçonaria. Ela ensina que o mundo não é feito apenas de matéria, nem apenas de espírito, mas da interação harmoniosa entre ambos. Assim como o arquiteto precisa do projeto e da matéria-prima, o ser humano precisa tanto do conhecimento racional quanto do desenvolvimento espiritual. E é exatamente esse equilíbrio que a maçonaria propõe: construir-se como homem, como cidadão, como espírito livre, guiado pela luz da razão e pela chama da espiritualidade. Por isso, quando um novo membro é iniciado, ele não recebe respostas prontas. Pelo contrário, ele é desafiado a buscar suas próprias respostas. A maçonaria não entrega verdades, ela oferece ferramentas. E cabe a cada iniciado, com esforço, disciplina e humildade, construir seu próprio templo interior. Esse processo não é simples, nem rápido. É uma jornada que dura toda a vida. E assim como as grandes catedrais levaram décadas, às vezes séculos para serem concluídas, também o trabalho do autoconhecimento e da evolução espiritual exige paciência, dedicação e, acima de tudo, fé no propósito maior. À medida que avançamos na compreensão dos mistérios maçônicos, torna-se impossível ignorar o papel crucial que os antigos mestres construtores desempenharam não apenas na arquitetura, mas na própria construção da civilização ocidental. Imagine, por um momento, o cenário da Europa medieval. Cidades inteiras giravam em torno da construção de uma catedral. Eram obras que levavam décadas, às vezes gerações inteiras, para serem concluídas. E cada pedra assentada, cada arco erguido, cada vitral encaixado carregavam um profundo significado espiritual. Essas construções não eram apenas demonstrações de poder ou de fé.
Elas eram, na visão dos construtores, representações físicas da ordem cósmica. A geometria sagrada presente em cada detalhe refletia a harmonia do universo, a relação entre o homem e o divino, entre a terra e o céu. E quem detinha o conhecimento para materializar essa ordem? Os mestres maçons, verdadeiros guardiões de um saber que unia matemática, filosofia, espiritualidade e arte. A partir do século XVII, com o declínio das grandes construções góticas e o avanço da modernidade, esse conhecimento precisou se adaptar. A pedra bruta deixou de ser apenas uma rocha a ser lapidada fisicamente e passou a representar o próprio iniciado, com suas imperfeições, seus vícios, seus medos e limitações. Da mesma forma, a pedra cúbica, perfeita, simétrica, equilibrada, tornou-se o símbolo do homem que, após um árduo trabalho interno, alcança a maestria sobre si mesmo. Esse processo de transformação, embora profundamente simbólico, não era e não é meramente metafórico. A jornada maçônica envolve práticas reais de reflexão, meditação, disciplina ética e, acima de tudo, serviço à humanidade. Ao contrário do que muitos imaginam, a maçonaria não é uma organização secreta no sentido conspiratório. Ela é uma sociedade discreta, onde os segredos não são sobre dominar o mundo, mas sobre como cada indivíduo pode dominar a si mesmo e, assim, contribuir para um mundo mais justo, mais livre e mais fraterno. Outro ponto fascinante dessa tradição é a ideia de que a maçonaria não impõe dogmas. Pelo contrário, ela convida cada irmão a buscar sua própria verdade. Dentro da loja, convive-se com diferentes interpretações do sagrado, com múltiplas tradições filosóficas e espirituais. A única exigência é a crença em um princípio superior, seja ele chamado de Deus, de grande arquiteto do universo, de energia cósmica ou qualquer outro nome que represente para aquele indivíduo a ordem suprema da existência. Essa abertura, esse ecumenismo filosófico, foi um dos grandes motivos pelos quais a maçonaria influenciou profundamente os movimentos de liberdade, igualdade e fraternidade que deram origem às democracias modernas. De fato, muitos dos grandes líderes da história, pensadores, cientistas, artistas e estadistas, foram maçons. E não por acaso, eles encontraram na maçonaria um espaço onde podiam desenvolver livremente suas ideias, seus projetos e, acima de tudo, sua própria evolução como seres humanos. Por isso, quando falamos dos herdeiros das pedras e dos mistérios perdidos, não estamos apenas olhando para um passado distante, feito de lendas e de construções monumentais. Estamos, na verdade, falando de uma herança viva que continua pulsando no coração daqueles que ainda hoje aceitam o desafio de transformar a si mesmos. Eles entendem que a verdadeira obra-prima não é feita de pedra, nem de mármore, nem de ouro. Ela é feita de virtude, de conhecimento e de serviço. E assim, chegamos ao ponto onde mito e realidade se entrelaçam de forma inseparável. A maçonaria, enquanto instituição, não é apenas um legado dos pedreiros medievais. Ela é, antes de tudo, uma herança da própria busca humana pelo sagrado, pelo sentido da existência e pela construção de um mundo melhor. Ao longo dos séculos, seus símbolos, rituais e ensinamentos foram passando de mão em mão, de geração em geração, como um faixo de luz que jamais se apaga, mesmo quando cercado pelas sombras da ignorância e do preconceito. As pedras dos antigos templos podem ter sido corroídas pelo tempo. As catedrais, por mais grandiosas que sejam, podem um dia ruir. Mas o templo interior, aquele que cada homem constrói dentro de si, esse é eterno. É imune ao desgaste do tempo, às guerras, às perseguições, aos ventos da história. Ele sobrevive porque está alicerçado não na matéria, mas nos princípios universais da verdade, da justiça, da fraternidade e do amor. O que torna a maçonaria tão intrigante, tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão relevante é justamente essa sua capacidade de dialogar com todas as épocas. Seus símbolos falam tanto ao homem medieval quanto ao homem moderno, tanto ao cientista quanto ao místico, tanto ao racional quanto ao espiritual.
E cada iniciado, ao cruzar o limiar da loja, não ingressa apenas em uma sociedade discreta, mas embarca em uma verdadeira odisseia do espírito, uma jornada de autoconhecimento, de transformação e de iluminação. Não é por acaso que a lenda de Hiram Abif continua viva nos rituais. Ela nos lembra que o verdadeiro segredo não pode ser roubado, nem comprado, nem imposto. Ele só pode ser conquistado por mérito próprio, por aquele que se dedica, que estuda, que pratica, que vive de acordo com os mais elevados princípios. Assim como Hiram guardou a palavra perdida, também cada um de nós carrega dentro de si uma palavra que precisa ser reencontrada, a palavra da nossa própria essência, do nosso propósito, do nosso legado no mundo. E se olharmos atentamente para a história, perceberemos que os grandes construtores do mundo não foram apenas aqueles que ergueram templos de pedra, mas também aqueles que, com suas ideias, seus exemplos e seus atos, ajudaram a construir sociedades mais livres, mais justas e mais fraternas. Eles entenderam que a verdadeira obra-prima não é a que se vê, mas a que se sente, não é a que se toca, mas a que se vive. Por isso, ao final desta jornada, fica o convite. Talvez você que me ouve agora também seja, sem saber, um herdeiro das pedras e dos mistérios perdidos. Talvez também carregue dentro de si a chama da busca, da transformação, da construção de algo maior do que si mesmo. E se assim for, que este seja apenas o começo da sua própria jornada. Uma jornada que, como ensina a maçonaria, começa dentro, mas cujos frutos reverberam muito além, tocando o mundo e iluminando o caminho, inspirando as gerações que ainda virão.